pá vibrante na divina orquestração do todo. E nos anulamos, desta forma, perdidos no ilimitado incêndio do amor divino. Descreveremos aqui, em seguida, no presente capítulo e no seguinte, estes dois vórtices, paixão e ressurreição. Esta última composição é nova, enquanto que a precedente é reproduzida do volume, Ascese Mística. Isto para que seja possível um confronto. Mas, antes, façamos algumas observações. O novo impulso representado pela ressurreição foi preparado como que por um prenúncio na noite que precedeu a terceira sexta-feira, anterior à Sexta-feira Santa de 1947, com inesperados e intensos fenômenos místicos. Isto sucedia com a aproximação da Páscoa ao 60º aniversário do autor, enquanto Paixão foi escrita na Páscoa do seu 50º aniversário. Essa composição representa a dor e o voto expressos pelas três solenes promessas feitas na tumba de S. Francisco de Assis. Essas promessas foram aos 50 anos, em seguida repetidas todas as tardes, até que 10 anos depois se junta a comunhão espiritual, atrás exposta, escrita em 1947, pouco antes de ressurreição. Esta, depois daquele período de maceração, representa a alegria que triunfa sobre a dor, a vida que se sobrepõe à morte, o cumprimento da catarse. Após 10 anos de esforço e de dor, no Monte Alverne, onde Francisco se uniu a Cristo, veio do alto a resposta e colocado o sinete da promessa final. O motivo negativo de paixão, reproduz-se aqui em posição corrigida, positiva. Não mais trevas e tormentas, mas luz e vida. É a retificação do mundo na nova era do Espírito. A dor, compreendida, aceita e vivida, cumpriu a sua obra de redenção e se transmuda em alegria. É a ressurreição do mundo através da sua atual prova e paixão, é a derrota do mal no triunfo do bem. Sobre as ruínas despontam as flores e a vida avança. O autor não vive aqui um motivo seu, individualizado, mas todo o motivo biológico da sua era histórica, e começa a realizar primeiramente nele a metamorfose que levará o mundo para o novo tipo de civilização. É assim que nestas composições e nesta sua obra pode repercutir e vibrar o ritmo do grande fenômeno que a vida está agora vivendo. Ele teve que viver antes, sentindo em si a correção evangélica dos valores hoje invertidos no materialismo, como deve hoje vivê-lo o mundo em tragédia paralela. Neste endireitamento, os três motivos da paixão reaparecem, pois, em ressurreição, entre-se correlatos, mas transformados de treva em luz, de tristeza em alegria. E o mesmo homem, que na Quinta-feira Santa de 1937, havia tornado sua dor de Cristo moribundo e a dor que esperava o mundo, então ignaro da última guerra mundial, agora, na manhã da Páscoa de 1947, faz sua também a festa do Cristo que ressurge triunfante, e a glória que está reservada para o mundo em uma nova civilização que ele ainda não vê. O fenômeno não se refere apenas a quem escreve, mas envolve a todos no mesmo ritmo e a todos conduz para a mesma meta. Enquanto Paixão foi escrita na noite de Quinta-feira Santa, vigília de Paixão, na treva, embaixo, junto a uma tumba, ressurreição foi escrita na manhã da Páscoa, à luz, no alto, onde triunfou o Espírito em Cristo. Esta passagem representa o afastamento da pedra que fechava o sepulcro e a ressurreição do Espírito, que, no terceiro dia, isto é, no terceiro milênio, explode do seu invólucro corpóreo. Assim, quem escreve, instintivamente preparado pelo ritmo do fenômeno universal, que vai da vida de Cristo à vida do mundo, fenômeno no qual se encontrava preso sem sabê-lo, chegou a manhã da Páscoa de 1947, após um vago pressentimento da aproximação de um grande acontecimento espiritual. A visão exposta em ressurreição se desenvolveu nas primeiras horas do dia, estando seu espírito presente na Capela dos Estigmas, no Alverne, enquanto o corpo estava em Santo Sepulcro, Arezzo.
aonde fora com a família. Voltando a si, ele registrou a referida visão, de jato. Como uma explosão, ao mesmo tempo que podia ver com o olho físico o perfil do alvenir e o ponto onde se encontra a aludida capela, visíveis de Santo Sepulcro. E aquela manhã, embora interposta entre 2 semanas de mau tempo, estava verdadeiramente límpida e radiosa. Eis o texto de paixão, seguir-se-á, no capítulo subsequente, Ressurreição. Paixão. Assis, Quinta-feira Santa de 1937. Peregrino de dor e de paixão, eu me aproximo de ti, Senhor. Despedaçaste todos os meus afetos humanos, um a um, quiseste que somente o teu amor permanecesse. E quando meu coração caiu por terra, ensanguentado, na estrada poeirenta, pisado por todos, tu então o recolheste e me disseste, eu sou o teu amor. Somente a mim podes amar. Em mordaça de ferro comprimiste minha paixão, quando ela desejava explodir no mundo, tu lhe fechaste todas as portas e a lançaste dentro de mim, para que, na constrição, se tornasse mais profundo e mais potente o seu lume e ardesse num incêndio sempre maior, e no íntimo inflamasse, chamejando até encontrar-te, Senhor. Dosaste o meu tormento, proporcionaste asfixia lenta, quiseste que eu me aproximasse de ti por minha procura e por esforço meu. Agora compreendo que ao teu amor divino eu não poderia chegar senão pela dilaceração de todo o amor humano. A ti não se chega senão pela tempestade, porque és o turbilhão e o poder, és a essência da força. Sinto que a chama do teu incêndio se aproxima e lança labaredas sobre mim. De repente, uma delas me toca e se enrodilha a minha alma, aperta e agarra-a para atraí-la a si, no centro do incêndio. Afrouxa, em seguida, a pressão e me deixa recair nas coisas humanas, para retomar-me depois outra vez, ainda outra, sempre mais forte. Aquele incêndio me espera e eu nele cairei. É a semana da paixão e aproxima-se a hora santa em que tu, Senhor, na tua agonia, lançaste ao mundo o grito da redenção e do amor. Nestes dias espadelaste minha alma para que também eu vivesse a tua paixão de dor e de amor. Sobre minha sensibilidade, vibrando e ressoando, passaram o choque brutal e o insulto feroz, e nela pousaram, submergindo com alegria na minha dor. Tu estavas presente e próximo, mas, por desgraça minha, eu não senti. A nova dor, porém, reergueu até ti minha sensação e nas profundezas do meu desânimo eu te encontrei, assim como tantas vezes eu te perdi e na minha prostração vieste ao meu encontro e de novo me apareceste. Que desejas de mim, Senhor? Chego a Assis, ao anoitecer da Quinta-feira Santa. 7 velas e mais 7, em 2 ordens bem visíveis, ardem, solitárias, na Basílica de Francisco. Apagam-se lentamente, uma a uma, com um salmodiar longo e triste, em que chora a igreja e o mundo suplica. Lá fora, tristemente o dia se extingue, filtrando sua agonia através dos históricos vitrais. A sinfonia de liturgia, de luzes, de pranto, canto concorde com a lenta sonolência de morte em que se extingue a agonia da paixão. Quando, porém, com a derradeira luz do dia se apaga a última vela, o último cântico do salmo explode tão trágico e dilacerante, interrompido pelo triste batido das vergas no solo, que minha alma tempestuosa se abate, porque então ouço dentro de mim gritar a dor do mundo que, súplice, chora com o Cristo que morre. Já é noite. Ensombram-se os vitrais luminosos. Tudo está apagado nos altares nus. A igreja, que nesta hora agasalha a dor de um Deus e a dor do homem, depôs seus ouropés e se abate desnuda aos pés de Cristo. Neste ar triste, mas, calmo, nesta atmosfera de dor, grande, mas consciente e resignada, ouço o clamor das multidões distantes, que não querem e não sabem sofrer. Sinto o espasmo das marés humanas que a dor e a paixão perseguem e atormentam. Minha alma treme. Jaz abatida ao pé da cruz e olha, no alto,
O drama de um Deus agonizante por amor. Somente o seu olhar me dá a força para viver. Vivo o teu tormento, meu Senhor. Subi contigo até a cruz, tua dor é minha dor. Agonizo e morro contigo. Desejaria invocar piedade para todos, mas não tenho coragem. Não tens mais sangue para dar, morres nu e amaldiçoado e és inocente. Que posso pedir-te mais por amor do homem? Eu sei, dar-me-ias ainda lacerações tremendas, mas, a cada novo rasgar-se de minha carne, eu te direi, por amor de ti, Senhor. E quando, já sem forças, cair, e vir chegar até minha carícia sedutora das coisas humanas, minha alma deverá recusar qualquer repouso ou conforto e dizer, por amor de ti, Senhor, flagela diariamente meu espírito, para que ele seja desperto e pronto. Ao teu comando com a minha renúncia alimentarei todo dia o chama de amor por ti. Não. Não é renúncia, não é dor, é expansão e alegria. É pelo meu amor, Senhor. Que posso eu fazer? Agora, é inútil resistir. Precipito-me em ti, Senhor. As órbitas se comprimem vertiginosamente. A maturação prossegue no mundo e em mim por caminhos opostos. A hora é intensa para todos. Não se pode detê-la. Preparada, já há tempo, precipita-se. Eu temo olhar. O círculo se aperta. O drama da paixão de Cristo se faz intenso dentro de mim. O drama das tempestades humanas acossa quem está lá fora. Desço a cripta e me abato aos pés do túmulo de Francisco. Apossa-se de mim, plenamente, o espírito do lugar, tão forte que me lança por terra. Apoio sobre a pedra desnuda a fronte em chamas, para acalmar a febre e abrandar o incêndio. Conduziste-me até aqui. Para quê? Que queres de mim, Senhor? Começo a balbuciar, toma minha alma. Estou à espera, vibrando, em tensão, sem palavras. Recordo. Já me disseste numa hora de trevas, segue-me, segue-me. Paira sobre mim algo de grave e de grande que eu não sei. Sinto solene a hora. Estás perto de mim, ó Cristo, eu te sinto. Francisco é uma força viva, vibrando daquele túmulo, e me contempla e me ajuda. Algo de potente, de imenso, quer subir das profundezas de meu coração e não pode. É intenso demais para suas forças. A ideia se agita, comprime-se para explodir, busca a palavra que a expresse, que a engaste em sua última forma. Finalmente, emerge a voz e minha alma grita. Senhor, eu te seguirei até a cruz. Então, sinto dentro de mim, a cantar, tu estás no centro de meu coração. Minha alma, liquefeita em lágrimas de júbilo, de amor e de paixão, prostra-se, sem forças. Naquele instante, porém, ressoa do alto, do templo superior, da igreja baixa pintada por Giotto, no cântico que salmodia, até ao vértice de sua paixão ressoa, como raio ecoar toda a explosão do meu tormento, condensando minha tempestade. Ressoa, no clamor da música e das vergas batendo no solo, o grito derradeiro do Cristo que morre. Esse grito me atinge e me fere alguma coisa se dilacera em mim, abre-se uma fenda em minha alma. O extremo apelo me convoca, é o lamento de Cristo, é a dor do mundo, é uma convergência, em mim, de forças superiores e inferiores. Sinto minha alma fugir-me, arrebatada num vértice de forças titânicas. Sinto a voz estar dentro de mim e repito, Senhor, seguir-te-ei até a cruz. Estou esmagado pelo peso de uma promessa solene. Torno a subir a igreja média, pintada por Giotto. Apaga-se a última vela. É noite. Ouço ainda mais perto, dentro de mim, a repetir-se, o grito do Cristo a morrer. Ele aqui está, atual, presente. Rasga-se, então, ante meus olhos, a visão da teria e do céu. O céu chora a agonia e a paixão de amor de um Deus. A terra treme, convulsa, no pressentimento de um vendaval sem noite. O drama do homem e o drama de Deus se conjugam nesta hora suprema de paixão olho, atemorizado.
Vejo um turbilhão de forças que se projeta para a Terra e vejo a Terra sacudida, agitada, submersa num mar de sangue. É a hora tétrica da paixão do mundo. E, parece, sem esperança. O círculo estreita-se cada vez mais. Bem depressa estará fechado e tarde será para escapar à compressão. A mão do Eterno empunha o destino do mundo. Estão prontas a desencadear-se as forças para o choque fatal. Está próxima a hora das trevas, do mal triunfante, da prova suprema. Feliz quem não for vivo, então, sobre a terra. O amor de Deus deve retrair-se um momento, para que a justiça seja feita e o destino, desejado pelo homem, se cumpra. Há algum tempo, eu já disse, preparai-vos, e não ouvistes. Em breve, será demasiado tarde. O drama está próximo, eu sinto, torna-se meu, toco, ressoa desesperadamente, no mais íntimo de meu espírito. Repito, toma, Senhor, minha alma e 3 vezes repito, Senhor, ofereço-te a mim mesmo pela salvação do mundo. Seguir-te-ei até a cruz. 3 vezes repito e sinto que tu, Cristo, me escutas, me aceitas e que estou unido à tua paixão. Compreendo que me guiaste até aqui, ao templo de São Francisco, para que, sobre o seu túmulo, próximo dele, eu te repetisse esta nova promessa solene, decisiva, após a primeira, após 5 anos de duro caminhar. Compreendo que tu esperavas esta minha nova decisão porque agora um peregrinar mais áspero se inicia e um esforço mais árduo me espera. O cântico cessou depois de seu último paroxismo, todas as luzes se apagaram. O templo está em silêncio, no escuro. Minha alma atinge, junto à alma de Cristo no Getsemane, sua última desolação. Abala-me o último estalido das vergas batendo no solo. Naquele instante, verdadeiramente senti a terra tremer. Como era belo contemplar, lá fora, antes do ocaso, sobre o doce e extenso vale umbriano e os reflexos do Técio os pinheiros ondeando ao vento, contra os diáfanos esplendores da distância. E, mais tarde, a lua cheia surgindo do subásio amole do templo, irreal entre pálidas luzes, e a imensa campina adormecida. Hora de doces colóquios de espírito com a alma do criado no intenso pressentimento de primavera. Hora de ternas recordações para mim, nesta doce terra de Assis, onde tão profundamente vivi e que tanto amei. Hora em que o céu e a terra refletem, amigos, um sorriso comum e se estreitam num fraterno amplexo. Parecem em paz, mas é a aparência do momento. Vive dentro de mim a visão da realidade. Eu senti verdadeiramente a terra tremer. 11. Ressurreição. Alverne, Páscoa de 1947. É manhã de Páscoa, manhã radiosa da minha ressurreição em Cristo e eu cheguei em espírito aqui em cima do Alverne. E aqui, na Capela dos Estigmas, no lugar em que Francisco viu Cristo, a minha alma escreve no livro da sua vida eterna, em caracteres que não mais se apagarão. Escreve e exprime-se este novo grande dia da sua eterna transformação, dia de alegria depois de tanta dor, dia de vitória e de paz, depois de uma caminhada tão exaustiva. Sinto o olhar de Cristo sobre mim, que imprime um sinete de fogo à minha palavra. Deste alto cume ao Alverne contemplo a terra adormecida lá embaixo, longínqua e vaga na névoa matinal, tão cheia de ânsias e de dores, e apesar disso aquecida e fecundada pela divina luz do sol. Deste cume espiritual também repasso a história do mundo, ainda imerso no pão da ignorância e da barbárie, perdido na névoa da involução, história cheia de aflições e destruição, e apesar disso, guiada e regida pela lei de Deus. Deste cume do meu destino miro a infinda alternância de minha transformação, que finalmente hoje emerge da prova e da dor e, por esta impelida um ancoradouro mais firme e elevado, pode arremessar-se agora de um salto para Deus. O espírito, redimido pela dor,
pode, finalmente, escancarar as portas cerradas pelo egoísmo e pela culpa. Pode abrir-se a fim de que a luz do alto penetre e o inunde. Eis que hoje, não mais na tumba de Francisco de Assis, tumba de seu corpo morto, mas do Auvergne, apoteose do seu espírito vivo e presente, confirmam-se e se concluem, amadurecidos no tempo, os meus pactos com Cristo, já cumpridos em uma hora de paixão e de treva para o mundo, no claro pressentimento do iminente último conflito mundial. Tudo caminha e tudo fatalmente deve maturar-se na vida. O bem como o mal estão enquadrados no ritmo de sua transformação e eis-me aqui chegado aqui em cima, de onde contemplo a terra, a história e a mim mesmo. 10 anos faz, na quinta-feira santa de 1937, que chorei em Assis e plantei a minha dor e a dor do mundo que tornei minha. E como agora ressurjo da minha dor na alegria de Cristo, assim ressurgirá o mundo em uma nova civilização. Vejo-a do alto deste cimo, que domina o tempo, última meta de tanta luta e sofrimento. Hoje, aqui, neste cume do Auvergne, não choro mais a minha paixão em Cristo e a paixão do mundo, mas canto a minha ressurreição em Cristo e a ressurreição do mundo. A esta dediquei a vida. Senhor, semeei segundo as tuas pegadas, como me ordenaste. Semeei por toda parte, em todos os campos do mundo, rivais e ciosos de vãs posições terrenas. Entrei lá, onde, com bondade e compreensão, me foi aberta a porta, seguindo teu evangelho, que nos ordena amor. Permaneci contristado em silêncio, no limiar das portas que me foram fechadas. Fui expulso por aqueles que mais amava e que melhor deveriam ter compreendido. Senhor, ofereço-te esta minha dor. Eles não me quiseram. Oro por eles. Outra coisa não posso fazer. A obra da qual eu sou o servo é tua. Somente tu possuis os meios para fazê-la triunfar. Eu nada sou. Repito-te o meu voto, Senhor, eu sou o teu servo. Nada mais quero do que isto. Senhor, pela salvação do mundo, para aliviar, se possível, a sua merecida dor, para dar à tua justiça uma contribuição qualquer de amor, ainda que seja quase nula, para encher o horrendo vazio produzido pelo ódio, ofereci-te a minha dor. Somente tu a viste aqui em cima quase que sangrando e esvaído. Tu o sabes. Jamais peço para mim. A minha prece não pede, mas ouve. Ouve a tua voz. Mas se para os outros eu posso implorar, faze com que o mundo seja salvo da medonha catástrofe que o ameaça, faze com que ele possa portar a salvo a outra margem, que se encontra além da sua atual prova de dor e faze com que a meta da sua ressurreição, pela qual te ofereço em vida, seja logo plenamente alcançada. Faze que não seja vão tanto sofrimento. Faze com que a dor abra as mentes e os corações. Faze que esta destruição na matéria construa no espírito. Também tu, Cristo, ressurgiste da tua paixão, e também ressurgi agora em ti da minha dor. Faze que igualmente o mundo, redimido pela sua tribulação, ressurja em ti, alacre triunfante, como te vejo ascender hoje aos céus, vencedor da dor e da morte. Como me apareces neste radioso cume do Auvergne, nesta gloriosa manhã de Páscoa. Faz com que isso aconteça. Sei que tudo é perfeito no universo, segundo a vontade do Pai, que lhe acena a marcha fatal e que eu, orando, não posso e não devo nem ajuizar nem aconselhar, mas apenas obedecer. Deveria dizer somente, seja feita a tua vontade. Mas esta minha imploração é a explosão do meu amor pelos irmãos em perigo, e é mais forte do que eu. Vejo o báratro da barbárie, que ameaça as multidões inconscientes. Entretanto, apregoamento de sistemas, salva-os. Senhor, repito-te o meu segundo voto. Senhor, eu te ofereço a mim mesmo pela salvação do mundo. Senhor, ao terceiro ponto, permaneço só diante de ti. Separam-se os destinos do mundo do meu destino. Cada qual é livre e responsável por si, isoladamente.
Um dia me chamaste para dizer-me: segue-me, segue-me. Obedeci ao teu apelo e procurei seguir-te, Senhor, como a minha infinita fragilidade e fraqueza permitiram, como a minha pobre e culpável humanidade facultam. Mas não pude fazer. Segui-te de longe desesperadamente chorando o meu amor perdido, para manifestá-lo, tornando-me querido. E caminhei sangrando entre as sarças, caindo e levantando apenas porque tu, que conheces a miséria, tiveste piedade de mim e me estendeste a mão. Segui-te de longe, como convém a um servo indigno. Procurei ver-te do fundo destas trevas terrenas. Procurei ouvir de novo a tua voz amiga no Evangelho. Esquecido dos homens, escutei com a minha pobre razão os passos por ti impressos na história, sentindo embora que a pobre análise feita pelos sentidos não poderá jamais reconstruir a tua figura, que está acima de toda a forma humana. Segui-te chorando a minha insensatez, envergonhado por não saber te dizer, porque tu estás no alto, então ofuscante glória de perfeição, que eu me desoriento. Senhor, juntei esta dor que é a consciência da minha miséria às outras dores e também isto te ofereci, para que tu tivesses piedade de mim. Tudo isto tu sabes e eu sei. Nada fiz do que devia e do que desejaria. E no entanto o meu coração é namorado de ti, sem medir mais nada, nem a tua grandeza, nem a minha indignidade. O meu coração, ardente do desejo por ti, incapaz de resistir à tua chama que o envolve e queima, incapaz de compreender o alcance das suas próprias palavras, a imensidade da sua ardência, o absurdo do seu impulso. O meu coração te repete, irresistivelmente transtornado à tua luz, repete o seu terceiro voto: Senhor, seguir-te-ei até a cruz. Eis que aqui, no cimo do Alverne, nesta manhã de Páscoa, o meu drama se cumpre. Por 10 anos repeti, toda tarde, os 3 votos. E tu permaneceste ao meu lado, Senhor, e guiaste cada passo meu no mundo, procedendo-me com a tua cruz, coroado de espinhos. Mas tudo é transformação e a transformação possui um ritmo. A lei que rege o universo é um pacto que Deus fez com o homem, no qual está garantida assim a estabilidade fenomênica. Nesta lei o mal está enquadrado a serviço do bem, a dor é permitida como instrumento de felicidade, assim como em ti, depois da paixão, a ressurreição. Tudo é ordem em uma harmonia sublime. Como tu já nos mostraste como sucederá para o mundo, assim também a minha dor cumpriu a sua redenção. Na redenção não te vejo mais coroado de espinhos sangrando na crucificação, na primeira fase que é de sacrifício do corpo matéria, crucificado, em que o homem, ainda todo carne, se detém demasiado e permanece ainda. Mas vejo-te na segunda fase, a mais alta e vital da redenção, que é a ressurreição no espírito, ressurreição em que o homem, ainda pouco evoluído, muito pouco assimila e compreende. Vejo-te, pois, quão diverso de ontem vejo-te emerso da dor, em um esplendor de glória, de beleza e de potência, projetado na amplitude dos céus. Esplendes e irradias, todo feito de luz. És o sol da vida. A tua chama é que se nutre o universo. Neste esplendor, aqui no Alverne, onde agora me encontro presente em espírito, te viu Francisco, aqui onde está escrito: Signas-te, Domini, hic servum Franciscum, signis redemptionis nostrae. Assinalaste aqui, ó Senhor, o teu servo Francisco com os estigmas da nossa redenção. Nesta alegria, como se acabou a tua dor, ó Senhor, deve ter fim pela mesma lei que tu nos mostraste, toda a dor do homem, a dor do mundo. Na mata em derredor do sacro monte do Alverne canta a voz das grandes árvores meditativas, projetadas para o céu, a voz das minúsculas criaturas aladas que aí se aninham. Mais além canta a voz do homem ocupado nos labores da terra, canta a voz das rochas e das águas, das nuvens e dos ventos em tempestade, e tudo domina o canto imenso dos céus. Tudo é festa. Os sinos anunciam para o mundo a tua ressurreição.
E tu sobes glorioso no esplendor do sol. A tua ordem triunfa. É a vitória final do bem sobre o mal. O meu destino se cumpre. Eis-me junto a ti, Senhor, última meta. As trevas da noite se desfizeram, a névoa se diluiu ao sol. Tu me apareces intensamente mudado, assim vestido de glória, visto nesta outra margem da minha vida, depois de uma caminhada bem longa e dolorosa. Vejo-te, não mais aflito, mas amorosamente reclinado ao meu lado, para dizer-me: estás fatigado. Apoia a tua cabeça em meu peito e repousa. Mas, vencedor do mal, tu me dizes, como bom ladrão, porque com ninguém mais tenho semelhança, amanhã estarás comigo no paraíso. E a tua resposta aos meus votos, por 10 anos repetidos e seguidos. Tantas outras coisas depois me dizes, em linguagem não humana, no segredo da alma. Mas estas não se podem repetir porque não seriam compreendidas. Estas não se devem dizer, permanecem encerradas no segredo do Eterno. Assim cheguei junto a ti, Senhor, peregrino de amor e de paixão. De todos os amores humanos, o teu foi que venceu. A ti só se pode amar. Através da tempestade cheguei à tua paz. As chamas do teu incêndio me envolverão e não me deixarão mais. A dor me salvará. Bendita sejas, irmã dor, que nos redimes. Agora sei o que tu querias de mim, Senhor. Não mais chora, não mais treme a minha alma, mas triunfa na tua alegria. A paixão está superada na ressurreição. Assim como a tua dor foi minha, assim também agora é minha a tua felicidade. Tu estás comigo, Senhor, e não mais me deixas. E ele me diz: vai, diz aos homens que não se sofre em vão. Vai, lembra aos homens o caminho da redenção. Que saibam sofrer e, sofrendo, compreender à medida que compreenderem, o círculo se alargará e a dor se suavizará. A luz de Deus bate às portas de sua alma e pede para entrar, mas eles a mantêm hermeticamente fechadas. Abram-nas ao amor fraterno, que Deus entrará. O homem deve aprender qual ser livre pode, pois, aceitar ou repelir como quiser. Mas ai de quem odeia os outros, porque envenena a si mesmo. Ai de quem se encerra no cárcere de egoísmo, porque barra para si próprio o caminho das fontes da vida, isola-se e se estiola em direção à morte. Vai, ensina mundo esquecido, desviado por detrás de falsas miragens, os verdadeiros caminhos da alegria. Sê sacerdote do Espírito e oferece também o que sabes, porque de mil ofertas nasce a nova civilização. Eis que, enquanto me afasto do Alverne para tornar aos mesmos mistérios do mundo as afamado, uma última visão se me depara. Também aqui, como lá em Assis, o drama do mundo e o drama de Cristo se conjugam. E como Cristo ressuscitou, ressurge a vida da moderna e imensa catástrofe. Outros golpes virão, porque o homem é obstinado. Mas além deles, também para o mundo, há a sua ressurreição. A fé, a lógica profunda da vida nos indicam. E assim como me liguei à dor do mundo na hora de sua paixão, estou ligado agora à sua alegria na hora da sua ressurreição em espírito. Nela reviverei. No bem e na felicidade dos outros estará o meu paraíso. E isto será a plenitude da minha meta atingida. Um paraíso ocioso, egoísta e solitário, não é paraíso. Adeus, Santo Monte do Alverne, adeus. Retorno lá embaixo ao meu árduo trabalho, no mundo azafamado. Tudo aqui embaixo é tempestade, egoísmo, ódio, agressão. A fúria das paixões devasta esta pobre terra que poderia ser um jardim. Aqui embaixo o belo sonho vivido se torna utopia, e ao canto de Deus responde um grunhido feroz e satânico. Muda o espírito, extinta é a chama da fé e da esperança. Vive-se um pressentimento de catástrofe universal, sem que se saiba evitá-la. A terra está enregelada sob um manto de dor. Nem mesmo o céu se vê mais sorrir do fundo deste inferno e a terra parece prestes a abrir-se, ávida por tragar o homem que se tornou fera e criatura do mal.
Dentro de mim está a visão do real. Sim. O velho mundo realmente está no fim. É o fim deste mundo. Mas um outro surgirá dele. Eu vi realmente a terra florir. 12. Cristo avança. Depois de haver observado o fenômeno místico em um caso individual, observemos a sua dilatação no mundo da hora atual. Todo o período histórico possui a sua moda, que é forma de manifestação de suas atitudes mentais. A corrente dominante de nosso tempo tem sido o materialismo, com todas as suas consequências em todo o campo. E no entanto, como se explica que hoje, bem no meio a esta corrente que tudo penetrou, nasce entre nós a moda das paixões, dos milagres e, nas massas, surge uma tão imprevista e difundida paixão de sentimento religioso. Os fatos provam, pois, a tese por mim amplamente sustentada hectares tempo, que nós nos encontramos no ponto de mais declive da onda involutiva, e que é justamente deste ponto que se inicia a ascensão. Essa ascensão parece hoje inacreditável para quem enxerga apenas superficialmente, mas ela invadirá todo o horizonte de amanhã, configurando a realização daquela ideia que parece utopia no momento e pela qual eu luto, a nova civilização do terceiro milênio. Como é possível que hoje, em pleno materialismo, assistamos à intensificação de movimentos religiosos de massas? E difícil provocá-los artificialmente desta maneira. Eles são espontâneos. Eles não obedecem a nenhum comando de dirigentes humanos. As leis da vida seguem um plano lógico e entram em função no momento adequado, sem se preocuparem com largas explicações visando apenas a conseguir os seus objetivos. A concepção materialista fez crer aos dirigentes que a opinião pública se pode hoje fabricar mecanicamente, em série, por meio do rádio e da imprensa. Não é verdade. Existem correntes de pensamento independentes, que escarnecem de semelhante indústria. A vida nos mostra que em momentos decisivos a alma coletiva caminha por si, independentemente de controle dos habituais dirigentes em qualquer campo. No momento atual, efetivamente, ideologias hedonistas importadas, tendem à formação de uma ordem bem diversa de ideias, baseada no interesse e no bem-estar material. E todavia como explicar que semelhante propaganda, que devia atrair pelo seu utilitarismo, obteve exatamente o efeito oposto e na prática nos defrontamos, ao invés, com um inegável despertar religioso. Este, por sua vez, não é um produto difícil, desejado pela Igreja. Ele é qualquer coisa de mais profundo que tudo quanto poderia querer o indivíduo, uma autoridade e as próprias massas humanas que lhe obedecem. Como é que nos eventos históricos assumem de inopino uma direção tão imprevista? Observemos um fato em 1939, quando eu senti os temores da guerra desde 1932, tudo publicado. Ninguém temia essa guerra, e, por isso, a ela nos precipitamos com a inconsciência de criança. Hoje, em que o horizonte não é tão sombrio como então, todos vivemos sob o temor de uma nova guerra. Este temor provirá do sentimento de uma nova guerra ou será mais a recordação da última, tão recente. E este despeitar religioso estará conexo a tão difusa psicose de guerra. A terra surge aos olhos do homem como qualquer coisa de infernal e inabitável. Então ele procura refúgio alhures, em Deus. E ele a fitar o céu, a Cristo e aos santos em um outro mundo. E a terra, que o materialismo apontara como paraíso imediato e seguro, e que de fato se tornou um inferno, se voltam as costas. Tal desespero impele o homem a buscar a verdadeira vida alhures. Assim é que as forças do mal colaboram para o triunfo das forças do bem. Tudo isso é lógico, mas termina aqui. O insucesso do materialismo, com a falência das suas promessas, é clamoroso e atingiu em profundidade. Compreenderam-no todos. O mundo sente que o materialismo o traiu e o repudia. O mundo, precipitado na dor, viu o verdadeiro rosto de Satanás, antes oculto atrás das falsas promessas.
E então? Então eis o germe da reação e o primeiro impulso para uma nova direção, uma direção oposta, a espiritual. É assim que a onda da vida, depois de uma descida tão grande, atingido o fundo, volve a subir. O mal operado pelo materialismo foi grande, mas o homem é livre e deve provar para aprender. A lição foi dura e feriu a nossa carne. Não é fácil esquecer, quando se derramou sangue. Algo de imenso e novo deve maturar, porque Deus não nos fez sofrer em vão, mas apenas para o nosso bem. As leis da vida querem que tudo aproe fim para o bem, que o mal se transforme em bem, nisto tudo respeitado o livre-arbítrio humano. Que sucede, pois, hoje no mundo? Verifica-se uma inversão de rota. Essa inversão se inicia nas massas, de maneira mais elementar, o sentimento religioso. Hoje isto pode nos parecer fanatismo. Mas amanhã subirá até os mais evoluídos, até aos dirigentes, que serão atraídos. Dar-se-á um refinamento no sentimento e na manifestação, haverá uma consolidação através da razão e da ciência e, em forma bem mais evoluída, conferirá novo aspecto à humanidade. Essa renovação não pode provir dos dirigentes de hoje, porque estes não se encontram, em todos os campos, evoluídos o bastante para poder assumir a direção de uma renovação do mundo no sentido espiritual. A renovação se inicia pelas multidões, naturalmente em forma primitiva, como primitivas são estas mesmas. Ela se comporta como a maré, como uma inundação que sobe lentamente, em silêncio, tudo invadindo, sobe sem alarido, sem propaganda, sem armas nem conflitos, mas sobe. Não provém, como habitualmente, do exterior, de coações, partidos, hierarquias, classes dirigentes, fundamentando-se em meios econômicos e orientada pela vontade humana. Provém do interior, das almas, de uma necessidade instintiva, de uma ordem de Deus, que fala tacitamente aos corações e os arrasta. Mesmo as vias e os métodos estão invertidos, são antípodes dos humanos ora vigentes. É estranho. Essa maré crescente do bem é mantida e impelida pelos impulsos do mal. A fase materialista gerou um espírito de luta, o princípio egoístico em que se baseia, é cisão satânica que acarreta a destruição, com um crescendo contínuo implícito no sistema que irremediavelmente o leva para o desmoronamento final, única solução. O conflito humano entre ideias e interesses é hoje tão espasmódico, que a vida não pode mais suportá-lo e ele não pode deixar de explodir e, com isto, de resolver-se e exaurir-se. O homem não aguenta mais. Daqui a revolta. No fundo da atual descida involutiva da onda histórica, na um vértice negativo, um ponto crítico, de máxima tensão, em que o edifício de forças, formado segundo aquele sistema, naquela direção separatista, destrucionista, não pode deixar de esbarrondar-se fragorosamente desmoronar. A ressurreição em direção à vida, que não pode acabar, esta implícita é fatal. Eis aonde vai terminar este primeiro sintoma atual do despertar instintivo do sentimento religioso das massas. Homens e governos, toda a autoridade humana na Terra foram até agora, em geral, prevalentemente egoístas. A luta dominante pesou sobre eles exigindo-lhes que pensassem antes na própria defesa. Em todo o campo, mesmo espiritualmente, a vida teve que forçosamente basear-se na luta e na imposição. De resto, as multidões eram um verdadeiro rebanho inconsciente a quem se fazia mister, não só ensinar, mas igualmente impor aquilo que devia crer, pensar e fazer, sem o direito de juízo, porque este levaria à anarquia. A necessidade de unidade implica a sujeição de consciências em todo o campo. Não se podia pretender uma ação por convicções da parte de massas incapazes de possuir outras senão a do ventre e a do sexo. Mas hoje o homem começa a procurar compreender e querer compreender por si.
E o princípio de autoridade perde cada vez mais valor diante da mentalidade moderna, que está mais apta a funcionar por persuasão espontânea do que por aceitação obrigatória. Desta forma, o princípio, que uma vez foi útil, agora pode ser prejudicial. Mas quem poderá coagir os dirigentes assim instintivamente levados a repousar nas suas posições de comando, tão trabalhosamente conquistadas, senão a atuante voz da vida que investe para eles falando através das multidões? Essa voz os perturba, mas como poderia falar de outra maneira a vida se as outras portas estão fechadas? Só então eles, para salvar as próprias posições, procuram as separações, obedecem e se modernizam. Os dirigentes são assim dirigidos pela vida, que tudo dirige. E desta maneira tudo se move, e eles também chegam, ainda que por último, e a vida avança. O homem desperta hoje através da dor para uma maturidade nova. Ai de quem não se dá conta disto. Não se resiste ao crescimento do espírito, centro da vida. O ideal dos dirigentes, em qualquer campo do passado, foi a vitória sobre outros seres humanos por meio de rivalidades, lutas e superações sem fim. O herói da raça foi o guerreiro agressivo, o ideal foi a conquista, a grandeza consistiu no domínio pela sujeição. Harmonia e cooperação no mundo eram inconcebíveis na prática, uma utopia. Estamos hoje em uma grande reviravolta, pela qual o homem, cansado de suportar os efeitos coletivos da sua universal ferocidade, conceberá um novo ideal biologicamente mais rendoso. O seu herói não será mais um imperialista como Júlio César, Carlos Magno, Napoleão, mas, o que concebe o mundo como uma unidade harmônica e cooperante que só por isso age. Não era, todavia, possível atingir isto senão hoje, em que o mundo tende a reunir-se sob um só governo, com os meios de comunicação multiplicando as relações e permitindo uma fusão antes impossível. Também então tendia-se à unidade, mas a excessiva involução da era não a permitia senão por aproximação. Tudo isto parece hoje irrealizável. No entanto, o mundo está reduzido a apenas 2 ou 3 grandes unidades. Que estas se armem para destruir-se alternativamente, prova que elas não podem deixar de decidir da supremacia absoluta do mundo, em uma fatal pugna eliminatória pelo último campeonato. Esta dará a unidade e, com isto, o fim da guerra. A unidade não pode ser conseguida por pacifismos teóricos ou desarmamentos simulados, mas pela vitória final de um só, escolhido pela vida através da seleção natural que se efetua por intermédio da luta sem piedade. Só biologicamente escolhido como o mais cotado das qualidades necessárias, e que, nas provas, demonstra ser o mais capaz. Com isto, a era dos conflitos, depois de um terrível crescendo, exaurir-se-á e então poderá nascer a nova era, a era da harmonia e colaboração, a nova era do conhecimento e do espírito. Todas as energias do mundo, demográficas, bélicas, econômicas, giram em torno destes princípios. Toda raça, toda nação serve a estes princípios de acordo com a própria forma. Mas a ideia fundamental, que avança em meio a tão diferentes processos e manifestações exteriores, é o retorno de Cristo e a verdadeira atuação do Evangelho na Terra. Nesta até agora, tem havido mais pregação e teoria do que prática. Cristo avança. Por este motivo, as primeiras manifestações se dão como expressão religiosa das multidões. Estes movimentos religiosos populares constituem o primeiro e verdadeiro sintoma do futuro. As próprias forças do mal são utilizadas pela vida para este retorno de Cristo. Ele se encontra no centro da nova civilização, é a grande potência da nossa ascensão humana. Ele é o princípio do amor que concretizará a nova unidade, que será não apenas de diretivas sociais, de interesses, mas também de fés e de religiões. Em Cristo, meta final, exaurir-se-ão e se extinguirão todos os atuais conflitos humanos. Cristo fará ressurgir com ele a humanidade, da tumba do materialismo,
a nova luz da percepção e consciência espiritual. A grande força que fez pressão através de tantos conflitos atuais, para resolvê-los e vencê-los, é Cristo. Ele inspira alguns elementos isolados, dele mais próximos, e os faz falar. Ele fala no instinto das massas, orientando-as de maneira inesperada para novas formas de consciência. A vida não pode deixar de responder ao apelo de Cristo. O mundo sabe que entre os homens não pode haver um Salvador e o espera do céu. E Cristo libertador se aproxima. O desesperado grito de dor da humanidade dilacerada o clama, igualado ao que está no sofrimento, sem distinção de classes, credos ou de raça. Já se abrem as vias espirituais da presença dele entre nós. Tudo é evidente e pronto nos eventos e não há quem possa pará-los. Tudo, mesmo o mal, lhe abre o caminho. Esperemos com alegria, a final e fatal apoteose do bem. 13. Uma estátua se move. Santa Maria dos Anjos, Assis, 14 de março de 1948. Precisemos agora melhorar as nossas observações localizando-as em um caso particular. Quando acontece um fenômeno que sabe é milagroso, todos acorrem para ver e julgar. Um caso fora do comum, que parece situado além dos limites ordinários das leis da vida, nos chama a atenção para o sobrenatural. Frente ao extraordinário, somos levados a procurar a solução interpretativa que mais corresponde à nossa própria forma mental, aos instintos e necessidades, às vezes também aos interesses, não só individuais como coletivos. Nesta interpretação influem, pois, não só a natureza de cada tipo biológico, mas também a da raça e dos eventos de um particular momento histórico, os quais podem fazer pressão sobre este juízo. Este é, por conseguinte, a resultante também de fatores psicológicos interiores. Mas eis que ao lado do juízo dos indivíduos e da coletividade, dado pela corrente formada pela maioria, existe também um outro juízo, o da ciência e o da autoridade. Há indivíduos diferenciados, que observam o fenômeno munido de cultura, de métodos racionais, de instrumentos científicos e também de autoridade espiritual. Tal observador não é instintivo ou fanático. Ele procura, por todos os meios de que dispõe, ser objetivo, querendo ser racional e prudente. É lógico, pois, que o indivíduo e a multidão apelem, em última análise, para a ciência e a autoridade. Mas isto não impede que eles o influenciem, fazendo pressão sobre estes na direção para que pende a psicologia coletiva do momento, a qual arrasta mais ou menos, a todos. Do lado oposto dessa tríplice ordem de espectadores, isto é, indivíduo, multidão e ciência-autoridade, está o fenômeno, seja ele a aparição de Lourdes, de Fátima, ou outra qualquer. No caso presente, trata-se da enorme mole da estátua de Santa Maria dos Anjos. Move-se ou não se move? Para muitos ela se move. Eis o que multidões vão ver para julgar, deduzir, comover-se, crer ou não, cada qual segundo o seu temperamento. Alguns realmente não veem. Porque eles não veem um movimento real da matéria, situado na matéria, todos veem se não forem ceigos. Mas quem tem olhos para ver, vê segundo precisas leis ópticas. Parece, pois, que aqui deva intervir outro fato mais sutil, além do das leis ópticas. Qual é ele? Já coligimos os vários elementos do fenômeno. Se este de um lado respeita a matéria, do outro lado concerne a cada uma e a todas conjuntamente, com recíproca influência, das três unidades psíquicas, que se encontram no extremo oposto do próprio fenômeno. Este está sim situado em parte no campo das leis físicas e dinâmicas do mundo exterior ao homem, em parte no campo das leis psíquicas e espirituais do mundo interior do mesmo homem. Daí uma consequência importante. Quem observa apenas o lado físico, ignorando o psicológico, não vê mais do que a metade do fenômeno. E nada a ver, quando o fenômeno físico, segundo o exame objetivo,
é inexistente. Façamos a aplicação. Disse que foram colocados aparelhos sismográficos na estátua e que estes nada registraram. Esta é a primeira fase, a mais elementar e material da observação. A Igreja, em tais fenômenos de sua jurisdição, de acordo com a lógica, não recorre à hipótese do assim chamado sobrenatural e miraculoso, senão depois de excluída toda e qualquer explicação que pode ser dada pelas leis normais da física, de nós conhecidas. A precedência cabe assim à ciência ao seu materialismo. Mas, se por tal método de indagação nada se encontra nesta primeira e mais baixa ordem de fenômenos, então é evidente que, se não quisermos permanecer aéreos, impõe-se que abandonemos uma sabedoria da matéria que nada mais pode nos dar, apelando para a ciência do espírito, capaz de, com outros métodos, permitir-nos um juízo sobre uma outra ordem de fenômenos. A primeira observou, por todos os seus meios, se existe ou não uma oscilação física e se é possível dar uma explicação do fenômeno, segundo as suas fórmulas. Foram praticados controles de caráter elétrico e óptico, mas nem os eletroscópios, nem os galvanômetros, nem a imagem fotográfica nada revelaram. Excluídas as causas físicas, elétricas, ópticas, refração etc., foram excluídas também as causas radiantes. Todo controle no sentido de descobrir uma causa física ou dinâmica teve resultado negativo. Logo, na realidade objetiva, situada no mundo das leis cientificamente conhecidas, a estátua não se move. Para os aparelhos de registro, desprovidos do lado espiritual, que está, na alma humana, o fenômeno não existe. Chegados a este ponto, o fenômeno foge à ciência atual, que deve retirar-se declarando a própria incompetência. Entramos agora aqui em um campo inteiramente diverso. A ilusão óptica também está excluída, tratando-se de um fenômeno coletivo e objetivo, de movimentos parciais e intermitentes, visíveis de qualquer ponto, próximo ou distante, independentemente de fatores atmosféricos. Entramos então no campo das ciências psicológicas. Mas estas também não conhecem a técnica de funcionamento da personalidade humana. Elas permanecem no campo nervoso e central, com uma psicologia superficial, que não atinge as profundezas do espírito. Os termos psicose, alucinação etc., são mais palavras do que conceitos, mais complicações do que explicações. Chegados a este ponto, em que justamente se deveria começar a explicação científica do caso, como acima dizíamos, não se enxergue mais nada e se penetra em cheio no sobrenatural e miraculoso, no mistério inexplicável. O fenômeno, desta maneira, nos foge para o incognoscível, autorizando, desta maneira, os incréus a negá-lo. Ora, Deus nos deu a mente para usá-la, para raciocinar e não para renunciá-la. E pela mente a conclusão do inexplicável não é conclusão, mas fracasso. Não porque se queira contrariar o ato de fé e de sentimento com qual as massas, por instinto e intuição, tudo resolvem de improviso, para não cair no perigo oposto, ao da incredulidade, que é o do fanatismo, criando por fantasia fatos e milagres. Não queremos, de modo nenhum, renunciar à fé. Mas queremos, não sendo nem ingênuos nem fanáticos, ser verdadeiros crentes, isto é, acreditar em plena consciência e com a solidez da razão clara. Se o fenômeno indubitavelmente existe, se a sua objetiva realidade não está, como demonstram os controles, situada na estátua, essa realidade deve estar em alguma outra parte. Ora, o milagre não é menor, se a sua sede for transferida de um movimento físico, espiritualmente sem nenhum valor, a um movimento de almas. E aqui é o caso de crer que, se os aparelhos sismográficos tivessem sido postos na alma das multidões, ao invés de na estátua, eles teriam registrado oscilações normais. Mas a ciência não possui sismógrafos capazes de registrar tais movimentos. Deve-se crer mesmo que,
Se as máquinas fotográficas tivessem podido gravar a imagem psicológica e espiritual da estátua na alma dos observadores, teriam registrado imagens bem diversas das estáticas. Mas tais máquinas fotográficas não existem. É certo que se o fenômeno não é solúvel no plano físico, deve